Olá lá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E na aula de hoje, nós vamos dar sequência a um assunto importantíssimo para você concurseiro. Nós estamos falando sobre atos processuais. Esse é o sexto bloco sobre esse tema, que é, como dá para perceber, um tema extenso e também extremamente relevante para você, concurseiro, tema muito cobrado nos mais variados certames Brasil afora. Portanto, fique ligado, nós já estudamos alguns pontos muito importantes e hoje nós vamos falar sobre contagem do prazo. Esse é um tema importante para você, concurseiro, e também um tema importante para os advogados em geral. Não sei se você é advogado, você tem que ficar muito ligado na aula de hoje, porque hoje nós temos novidade do CPC 15, novidade importantíssima. Muitos advogados têm errado na prática e, por ser novidade, por ser tema importante, os certames têm cobrado bastante acerca da contagem de prazo no novo CPC. Então, fique ligado. Estamos falando sobre atos processuais, sexto bloco. Até então, já falamos sobre conceito de atos processuais, sobre natureza jurídica, sobre a classificação dos atos, aquela classificação que é tradicional, prevista na lei, em atos das partes, atos pronunciamentos do juiz, atos do escrivão, chefe de secretaria. Nós já falamos sobre forma, lugar e tempo. Lá no contexto da forma dos atos processuais, identificamos que o novo CPC, assim como o Código Civil, adota o princípio da informalidade. Então, em regra, o ato processual, como o ato jurídico, não precisa de forma, salvo quando a lei exigir. E o detalhe específico do ato processual é que, mesmo quando a lei exigir forma, se de outro modo o ato alcançar a sua finalidade essencial, então ele será convalidado. Isso é o que nós chamamos de princípio da instrumentalidade de formas. Vimos também acerca do princípio da publicidade e as exceções em que o processo seguirá em segredo de justiça. Falamos sobre o lugar de realização dos atos processuais e sobre o tempo, o período em que o ato processual pode ser realizado, e também falamos sobre as exceções. No contexto do tempo, já começamos no último bloco a falar sobre prazos processuais. E naquela oportunidade já havia identificado para os senhores as grandes novidades do CPC 15 relacionado aos prazos processuais. Agora, um cuidado enorme, razão pela qual separei um bloco para tratar só sobre o tema, nós temos que ter com a contagem desse prazo. É necessário que se tenha muito cuidado com a contagem do prazo. Contagem do prazo, conforme vocês verão, não é algo tão simples de se fazer. Depois que identificarmos as regras e aplicarmos em alguns exemplos que separei para a nossa aula de hoje, talvez fique um pouco mais fácil de compreender, mas inicialmente não é um tema simples. Portanto, fique ligado, já abra aí o seu caderno, o seu vade-mecum, pega aí sua caneta, seu marca-texto, porque a nossa aula começa agora. Agora começa a nossa aula em que nós trabalharemos a contagem dos prazos processuais. Contagem dos prazos processuais. E nesse primeiro slide, que na verdade é o oitavo tema sobre atos processuais, nesse primeiro slide eu separei aqui
alguns pontos que necessariamente precisamos destacar quando falamos sobre prazo processual, sobre contagem de prazo processual. Okay? São quatro pontos extremamente importantes que você tem que destacar antes de iniciar a contagem de um prazo processual. Quais são esses pontos? Vejamos. Primeiro, nós vamos falar individualmente de cada um. Mas é importante notar, ao falarmos de contagem de prazo, preciso identificar esses quatro pontos aqui. Quais são? Primeiro, você precisa diferenciar prazo processual de prazo material. Por que isso? Vejam bem, o CPC 15 trouxe diversas novidades relacionadas a prazos. Processuais. Então, o que nós vamos tratar a partir de agora, o que nós já falávamos na última aula, está relacionado diretamente com prazo processual. Prazo processual. Então, nós precisamos diferenciar prazos processuais de prazos materiais, porque essas regras de contagem aplicam-se exclusivamente aos prazos processuais. Ok? O próprio CPC vai falar lá no artigo 219, parágrafo único, que as regras da contagem aplicam-se exclusivamente a prazos processuais. E eu chamo a atenção dos senhores de que no caput do artigo 219, ele fala algo que alguns concursos têm pedido, né, que essas regras se aplicam a prazos em dias. Em dias. Recentemente eu vi uma questão de concurso público em que o texto do artigo 219 estava praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Com um detalhe, o 219 diz os prazos em dias, e na questão falava lá os prazos em dias, meses e anos, e aí seguia o texto do 219. Ok? Então veja bem, primeira observação, essas regras são aplicáveis apenas a prazos processuais, conforme o parágrafo único do artigo 219. E o caput vai identificar que esses prazos eles serão em dias. Prazos materiais, não. E aí, prazos materiais importantes que nós podemos destacar aqui, para você tomar cuidado lá na prova, prazo de prescrição, é prazo material, prazo de prescrição, prazo de decadência, prazo material, prazo do edital, né? O prazo de dilação do edital é prazo material. E o prazo da ação rescisória, apesar de se encontrar no Código de Processo Civil, esse prazo da ação rescisória é prazo material. Então, quatro espécies de prazos em que não aplicaremos as regras que veremos a partir de agora. Por quê? Porque são materiais. Essas regras são exclusivas dos prazos processuais, prazos em dia. Prazos processuais em dias. Ok? Primeira observação, portanto, que temos que fazer ao tratar sobre contagem de prazo processual. Segunda observação, o novo CPC trouxe como novidade relacionada à contagem, né, uma regrinha importante de que na contagem do prazo processual devemos computar apenas os dias úteis. Tá? Talvez a grande novidade relacionada a prazo processual trazida aí pelo CPC 15. Antes nós contávamos em dias corridos. Agora não. No contexto do novo CPC, a contagem dos prazos processuais leva em conta apenas dias úteis.
Na contagem do prazo processual, computaremos apenas os dias úteis, conforme o artigo 219. Terceiro ponto, na contagem do prazo processual, em que levaremos em conta apenas os dias úteis, exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia. Então, o dia do começo do prazo eu não computo. Não vou computar. Exclui o dia do começo e começa a contar a partir do dia útil subsequente. Então, se o dia do começo é uma quarta-feira, exclui-se o dia do começo, na quinta-feira. Ok? Regra prevista lá no artigo 224, regra que estipula, né, a exclusão do dia do começo e a inclusão do último dia. Ok? Agora, talvez você se questione, qual é o dia do começo de um prazo? Isso eu preciso saber também. Preciso saber que essas regras se aplicam apenas a prazos processuais, que na contagem do prazo processual computa-se apenas os dias úteis, que na contagem do prazo processual exclui-se o dia do começo, inclui o último dia, e o artigo 231, para alguns doutrinadores, o artigo mais importante sobre atos, nos trará o rol dos dias de começo, levando em consideração a forma de comunicação dos atos. Veja bem, daqui 2 aulas, essa mais uma, a próxima nós vamos falar sobre comunicação dos atos processuais, onde estudaremos citação, intimação, cartas. E quando falarmos sobre comunicação, chamarei a atenção dos senhores para as diversas formas de comunicação, por publicação no Diário Oficial, a comunicação por ato do oficial de justiça, né, por mandado, a comunicação por via eletrônica, comunicação por carta, várias formas distintas de comunicação dos atos processuais. A depender da forma de comunicação, nós teremos o dia do começo. Por isso que o artigo 231 é tão relevante, porque ele me trará o rol dos dias de começo do prazo. E aí eu sei que eu excluo o dia do começo, começo a contagem no subsequente útil. Beleza? Então, 4 pontos essenciais para uma correta contagem de prazo. E agora vamos ver cada um deles individualmente. Já falei com os senhores sobre a diferença dos prazos processuais para os prazos materiais e que essas regras serão aplicadas apenas a prazos processuais. Beleza. Agora, artigo 219 do novo CPC nos traz essa novidade de que os prazos processuais serão contados apenas em dias úteis. Novidade de que na contagem de um prazo processual deveremos computar apenas os dias úteis. Vejamos aqui o que o legislador nos diz, artigo 219 do novo CPC. Observe, na contagem de prazo em dias. Lembra aquele detalhe que eu chamei a atenção dos senhores? Pois é, olha só. Na contagem dos prazos em dia, estabelecido por lei ou pelo juiz, então legal ou judicial, computar-se-ão somente os dias úteis. Na contagem dos prazos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Aquela questão que eu havia falado para os senhores, né? Quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que a banca colocava na contagem do prazo em dias ou meses, estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Errado. Na contagem do prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Somente os dias úteis. Beleza? Ok. Então vamos lá. Segue o barco. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E atenção, o disposto nesse artigo aplica-se somente a prazos processuais. Portanto, não se aplica a prazos materiais. Ok? Observação aí de extremo relevo, você pode fazer nota também no seu material. Ok? Show de bola. Vamos lá dar sequência. Próximo ponto, artigo 224. Veja bem. Já sei que preciso diferenciar prazo processual de prazo material. Porque essas regras que estamos estudando são aplicáveis apenas aos prazos processuais. Sei que o novo CPC trouxe como novidade a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis. Só que tem um outro pontozinho que já havíamos destacado. Qual seja, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo, inclui-se o último dia do prazo. Exclui-se o dia do começo e inicio a contagem no subsequente útil, incluindo o último dia do prazo. De onde extraímos essa regra tão relevante? De onde extraímos? Artigo 224. Observe. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Okay. Então, na contagem, devemos computar apenas os dias úteis, sendo certo que deve-se excluir o primeiro dia, então inicia a contagem no subsequente útil, e deve-se incluir o dia do vencimento. Dia do vencimento, regra do artigo 224. Agora, o artigo 224, ele também nos traz informações importantes e que devemos destacar nos seus parágrafos. Exatamente. O artigo 224, nos seus parágrafos, também nos traz algumas informações de extremo relevo. Devemos, portanto, destacar aqui na nossa aula. Vejamos quais são. Parágrafo 1º. Diz lá: os dias do começo e do vencimento serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Sobre expediente forense falamos na última aula. Então veja, o dia do começo e do vencimento serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, quando coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou começar depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Regrinha aqui básica. Parágrafo 2º. Essa regra, quero que os senhores destaquem, okay? Pode passar lá um marca-texto nesse parágrafo 2º. Vocês vão observar a relevância desse parágrafo 2º quando colocarmos em prática a contagem.
disse que separei 3 exemplos para realizarmos a contagem nesta aula. Esse parágrafo será extremamente importante para a correta contagem daqui a pouco. Então você pode ir aí no seu vademecum passar um marca-texto de destaque nesse parágrafo segundo que diz o seguinte: considera-se como data de publicação. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Nossa, professor, por que isso é tão importante? Pelo seguinte, data de publicação é diferente de data de disponibilização. Cuidado com essas duas expressões. Data de publicação é diferente de data de disponibilização. Veja bem, a intimação foi disponibilizada no Diário de Justiça. Hoje, dia útil. Hoje é a data de publicação? Não. Não. Se a intimação foi disponibilizada hoje no Diário de Justiça, a publicação será o dia útil seguinte. Então foi disponibilizado hoje, amanhã é dia útil? Amanhã é o dia da publicação. E o dia da publicação, conforme veremos no artigo 231, é o dia do começo para os prazos comunicados via Diário de Justiça. Então, disponibilizou hoje, amanhã dia útil, publicação, exclui, começa a contar do subsequente. Então, não confunda publicação com disponibilização, são coisas distintas, né? São fenômenos processuais distintos. E o parágrafo 3º fecha, né, complementando o parágrafo 2º, ao afirmar: a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Por quê? Porque a publicação é o começo. E nós acabamos de ver que exclui-se o começo. A publicação é o começo. Então, já notamos aqui no parágrafo 2º que publicação não pode ser confundida com disponibilização, que considera-se data da publicação o primeiro dia útil após a disponibilização, e que a publicação é o dia do começo. E nós vimos que exclui-se o dia do começo. Por isso que o parágrafo 3º complementa a regra. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Por quê? Porque a publicação é o começo, então eu excluo. Eu preciso identificar quando é, para qual finalidade? Para excluir na hora da contagem. Beleza? Ok. Então veja. Saber quando é o dia do começo de um prazo é essencial. Diria que é elementar, meus caros alunos. Parafraseando, né? Sherlock Holmes. É elementar. Você precisa saber qual é o dia do começo. Para quê? Para excluir na hora de contar. E por mais que isso pareça simples, não é. Não é, porque o dia do começo varia a depender da forma como o ato processual foi comunicado. Por isso que alguns professores têm afirmado que o artigo 231 do novo CPC, o artigo 231, é o artigo mais importante sobre atos processuais. Já ouvi alguns doutrinadores, alguns professores fazendo essa afirmação. E até concordo. Né? Se não o mais importante, está lá entre eles. Você precisa saber. Porque o artigo 231, que é um artigo extenso, me traz o rol dos dias de começo a depender da forma de comunicação.
Ok? Então, veja bem, dia do começo do prazo, nós vimos que eu excluo para então fazer a contagem. Quando é o dia do começo? Molezinha? Nem tanto. Vai depender da forma como o ato processual for comunicado. Por isso que eu peguei esse artigo 231 e destrinchei aqui esse artigo neste quadrinho, nessa tabela mnemônica, nessa tabela para estudos. Ok? O artigo 231, veja lá, ó, artigo bastante extenso. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo. Data da juntada dos autos, inciso segundo, inciso terceiro, inciso quarto, inciso quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ou seja, um artigo bastante extenso, inclusive farei a leitura daqui a pouquinho, mas organizamos esse artigo nesta tabela aqui para ajudar nos seus estudos, já que a identificação do dia do começo é essencial para uma adequada contagem de prazo, ok? Então veja lá, forma de comunicação do ato processual, dia do começo do prazo. Forma, dia do começo. Forma do ato processual pelos correios, forma de comunicação dos atos processuais pelos correios. Então a citação que aconteceu pelos correios, a intimação que aconteceu pelos correios. Ok? Se o ato processual foi comunicado por via de correios, então a forma como o ato processual foi comunicado foi pelos correios, o dia do começo do prazo será o dia da juntada aos autos do AR. AR, aviso de recebimento. Então, se a comunicação aconteceu pelos correios, o começo do prazo, notem, não é o dia que o destinatário recebeu a comunicação. Não. O indivíduo foi citado. E imaginando aqui que seja um processo em que não seja possível a autocomposição, então ele será citado para integrar o processo, intimado para contestar. Esse prazo de contestação, o dia do começo deste prazo de comunicação, não será o dia em que o indivíduo recebeu a carta. Não será o dia em que o destinatário recebeu. Será o dia em que o AR, o aviso de recebimento, for juntado aos autos. Beleza? Então, atenção. Se a comunicação se deu pelos correios, o começo não é o dia em que o destinatário recebeu a comunicação, a carta. Não será o dia em que ele recebeu, será o dia em que o AR, o aviso de recebimento, for juntado aos autos. Esse é o começo? Excluo, conto a partir do dia útil seguinte. Beleza? Agora, se a comunicação se deu por oficial de justiça, o oficial de justiça chegou lá no domicílio do indivíduo, da parte, e fez a citação, ou fez a intimação. O dia do começo deste prazo é o dia em que o oficial de justiça bateu lá e citou o sujeito? Não. O dia do começo será o dia em que o mandado for juntado aos autos. Beleza? Mesma regra. Imagine lá aquele processo em que não é possível a autocomposição. Então, eu não vou intimar para a audiência de conciliação, não, vou citar para integrar o réu e intimá-lo para contestar. O dia do começo do prazo de contestação, se a citação aconteceu pelos correios, é o dia da juntada do AR aos autos. Se a citação aconteceu por oficial de justiça, a juntada do mandado. Dia do começo. Excluo o dia do começo, começo a contagem, inicio a contagem
no subsequente útil. No subsequente útil. Agora, a comunicação se deu por ato do escrivão. Típica situação em que o advogado foi ao cartório para ter acesso aos autos e naquela oportunidade o escrivão, percebendo que o advogado estava lá no cartório, né, e sabendo que ele deveria ser intimado naquele processo, ele aproveita a situação. Isso, o advogado está lá no cartório, pediu para ter acesso aos autos e o escrivão aproveita aquela situação e diz: doutor, vou aproveitar a situação aqui para intimá-lo, tá? Para intimar o seu cliente deste ato processual. Ok? Que azar, né? Alguns costumam dizer o seguinte: hora errada, lugar errado. Estava no lugar errado, na hora errada. Foi lá consultar os autos e o escrivão aproveitou a situação para intimá-lo de determinado ato processual. Então, a forma de comunicação se deu por ato do escrivão. Quando é o começo desse prazo? Data atestada. Aí vai ser na lata. O escrivão fez a intimação naquele momento, então atestou, esse é o dia do começo. Inicia a contagem no subsequente. Agora, o indivíduo está em local incerto ou não sabido. E por conta disso, a comunicação se dará por edital. A comunicação se dará por edital. Qual é o começo do prazo? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Pelo seguinte, o começo do prazo, quando a comunicação se der por edital, será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Professor, o que é dilação assinada pelo juiz? A dilação assinada pelo juiz é o prazo do edital. É o prazo do edital. Né? Imagina que o juiz determinou que o edital deva ficar publicado por 20 dias. Perfeito. Essa é a dilação. E aí você se lembra, por gentileza, não esqueça que o edital é um prazo material. E sendo um prazo material, o prazo do edital será contado em dias corridos. Será contado em dias corridos. Então o juiz determinou que se afixe o edital, né, ou que se publique o edital e estabeleceu lá uma dilação temporal. O tempo em que esse edital ficará publicado. Esse tempo de dilação conta-se em dia corrido. Conta-se em dias corridos. Quando será o começo do prazo para o cumprimento daquele determinado ato processual? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Então, terminou hoje o prazo do edital, dia útil seguinte ao dia do começo, excluo, conto a partir do subsequente útil. Tá? Sei que aqui é muita informação, então talvez dê aí um nó na sua cabeça, mas daqui a pouco nós vamos colocar em prática. E aí espero facilitar um pouquinho a compreensão dos senhores. Então, se a comunicação se der para o edital, começo do prazo, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Se a comunicação se der por via eletrônica, aqui também precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Pelo seguinte, as notificações eletrônicas, elas acontecem por via de um sistema chamado push, né? Então, veja bem, a notificação acontece por via de um sistema chamado push. O dia do começo não é o dia em que eu recebi a notificação, né? Em que eu recebi lá o push. Não foi. Não. Cuidado. A notificação chegou dia tal, né? Por via desse sistema push. Esse não é o dia do começo. Não é o dia do começo. Olha só o que o legislador no artigo 231 vai nos dizer aqui esquematizados no nosso quadrinho. Se a comunicação se der por via eletrônica, o começo do prazo é o dia útil seguinte à
consulta. Não é o dia útil seguinte ao recebimento do push. Não. O começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta da notificação. Então, quando eu clico lá para consultar, esse consultei, dia útil seguinte é o começo do prazo. Excluo, inicio a contagem no subsequente útil. Então, quando a comunicação se der por via eletrônica, o começo será no dia útil seguinte à consulta. Aí talvez alguns se perguntem, então já que eu recebi a notificação, estou atolado de serviço lá no escritório, o segredo é qual? Não consultar. Pronto. Eu recebi a notificação por via push. Sei que se eu abrir, consultar, próximo dia útil começa o prazo. Aí excluo o começo, inicio a contagem a partir do subsequente. Só que está lotado de serviço lá no escritório, então eu vou fazer o quê? Não vou consultar. Não vou consultar. Quando tiver mais tranquilo, aí eu consulto, começa o prazo, inicio a contagem. Pronto, então não vou consultar. Deixar lá. Posso fazer isso? Não. Não pelo seguinte, quando o legislador trata da comunicação por via eletrônica e o começo do prazo, tem um ou aqui, ó. Ou. Veja, se a comunicação se der por via eletrônica, o começo do prazo é no dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar. Então, veja, eu tenho um prazo para consultar. Depois que eu recebo a notificação via push, eu tenho um prazo para consultar. Um prazo para consultar. Se eu não consultar naquele prazo, terminou, aí eu começo o prazo do ato processual e inicio a contagem no subsequente útil. Então o legislador diz, se a comunicação acontece por via eletrônica, o começo do prazo é no dia útil seguinte à consulta. Beleza. Só que se eu simplesmente ignorar, o começo se dará ao término do prazo para consultar. E com base na lei especial que trata o tema do processo judicial eletrônico, esse prazo para consulta é de 10 dias corridos. Então eu recebi lá o push. O começo do prazo não é o dia em que eu recebi. Não é o dia em que eu recebi. O começo do prazo será o dia útil seguinte à consulta. Então, recebi o push no dia 1. No dia 4, consultei. Dia 5, dia útil, então é o começo. Só que se eu não consultar, no dia 10, exaure o meu prazo para consulta. E aí, independente se eu consultar ou não, dia útil seguinte é o dia do começo do prazo para o ato processual. Ok? Então, se a comunicação se der na forma eletrônica, o começo do prazo, cuidado, porque aqui eu tenho duas possibilidades. Se a comunicação se der por forma eletrônica, o começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta. Ou dia útil seguinte ao término do prazo. Ao término do prazo para consultar. Prazo esse que é de 10 dias corridos. Ok? Se a comunicação se der por diário de justiça, o começo é da data da publicação. Cuidado, não confunda publicação com disponibilização, tá? Nós já vimos isso no último slide. Não confunda publicação com disponibilização. São coisas distintas. São coisas distintas. Publicação, disponibilização. O começo é a publicação. E você sabe que considera-se como data da publicação o dia útil seguinte ao da disponibilização. Então foi disponibilizado dia 1, dia 2, se for útil, é a publicação, exclui o dia do começo, dia 3, se for útil, inicio a contagem.
Ok? E o último ponto aqui, na verdade, de menor relevância para a nossa aula de hoje, né? Trata não necessariamente de uma comunicação, mas de retirada dos autos em cargo. Quando estivermos tratando do prazo relacionado à carga dos autos físicos, o legislador vai estabelecer lá que o prazo relacionado à retirada dos autos em carga, o começo do prazo se dá no dia da carga. Então, fiz carga do processo, esse é o começo do meu prazo para a devolução dele. Excluo o dia do começo, inicio a contagem no subsequente. Ok? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Tudo isso que nós falamos está no artigo 231. Só vamos fazer aquela leitura rápida para você atestar com o quadro didático. Veja lá, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então, pelo correio, não é a data que o destinatário recebeu. Não, é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Inciso 2º, o dia do começo do prazo é a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. O dia do começo do prazo, inciso 3º, é a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Então, o advogado foi ao cartório, aproveitando a situação, o escrivão o intimou. Então, beleza, é o começo do prazo processual. Inciso 4º, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Inciso 5º, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica. Inciso 6º, o dia do começo é a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por incumprimento de carta, carta precatória, carta rogatória, nós vamos falar disso quando tratarmos comunicação. Inciso 7º, o dia do começo é a data de publicação quando a intimação se der pelo diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Inciso 8º, falando sobre a carga dos autos, o dia do começo é o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou secretaria. Beleza? Ok. Então, destrinchamos aqui um detalhe extremamente importante. Falamos sobre o que eu preciso destacar para fazer uma correta contagem de prazo processual. Primeiro, identificar se ele é um prazo processual.
Porque existe uma classificação basilar dos prazos em processual e material. Essas regras se aplicam para prazos processuais em dias. Em dias. Prazos processuais em dias. Primeira observação. Segunda observação, a de que no novo CPC, ao fazer a contagem dos prazos, leva-se em consideração apenas os dias úteis. No novo CPC, a realização da contagem de prazo processual leva em consideração apenas os dias úteis. Na contagem do prazo processual, terceira vez, devemos computar apenas os dias úteis. Aí talvez você me pergunte, professor, o que é dia útil para o direito processual civil? Ou melhor, professor, o que não será um dia útil? Posso dizer que não será dia útil finais de semana? Só isso? Não. Só isso não. Você precisa entender o seguinte, não será considerado dia útil os feriados previstos em lei, sábado e domingo, então sábado e domingo, finais de semana, né? E os dias em que não houver expediente forense. O novo CPC expressamente fala do que nós chamamos de feriados processuais, né? Quais são os feriados processuais e, portanto, dias não úteis para o processo civil? Aqueles feriados previstos em lei, sábado e domingo, e os dias em que não houver expediente forense. Você sabe que na contagem de prazo processual deve computar apenas dias úteis. O que não é dia útil? Feriado previsto em lei, sábado e domingo, e dia em que não houver expediente forense. Então veja, volto lá, no primeiro slide desse encontro, pontos importantes sobre prazo. Primeiro, identificar se o prazo é processual. Segundo, identificar e saber que na contagem de prazo processual devemos computar apenas dia útil. E não é dia útil, feriado, sábado e domingo e dia em que não houver expediente forense. Terceiro ponto, na contagem do prazo processual, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia final. E por fim, artigo 231 me traz o rol dos dias de começo do prazo, a depender da forma de comunicação do ato processual. Beleza? Muita coisa, muita informação, sem dúvida. Talvez seu cérebro esteja aí dando, né, um nó, né, literalmente fervendo com essas informações postas até o momento. Melhor forma de pacificar esse conhecimento é praticando. Praticando, nós vimos a teoria. Nós vimos o que está na lei. O que a lei determina como regra para a contagem de prazo processual. Vamos colocar isso na prática. O que eu disse que você, concurseiro, tem que ficar ligado, se você é advogado, também. Também porque o novo CPC alterou significativamente a forma de contagem de prazo processual. Então, fique ligado. Vamos colocar todas essas regras em 3 exemplos práticos. Primeiro exemplo que separei para o nosso encontro de hoje sobre contagem de prazo processual. Veja lá. Primeiro exemplo. Despacho do juiz em 7 de fevereiro de 2018. Para que a parte se manifeste no prazo de 5 dias. Despacho do juiz em 7 de fevereiro de 2018, para que a parte se manifeste no prazo de 5 dias. Disponibilização no Diário Eletrônico de Justiça em 8/2/2018. Então, o juiz despachou no dia 7, intimando a parte a se manifestar no prazo de 5 dias.
Esse despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça no dia 8. Beleza. Então, se a disponibilização se deu no dia 8, né, eu inicio a contagem no dia 9. É nada. É nada. Porque a disponibilização não é o dia do começo. A publicação é o dia do começo, quando a comunicação se der para o Diário de Justiça. E nós já vimos que disponibilização é diferente de publicação. Considera-se data de publicação o dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, o juiz despachou no dia 7, o que para fins de contagem não interessa, né? O escrivão cumpriu, né, a determinação do juiz, publicando lá no Diário Oficial, né, ou melhor, disponibilizando no Diário Oficial, no dia 8. Então, o juiz despachou no dia 7, foi disponibilizado no dia 8, a publicação será quando? Veja aqui, ó, no nosso calendário. Dia 7, quarta-feira, o juiz despachou. Dia 8, quinta-feira, foi disponibilizado. Esse é o começo? Não. Começo é o dia da publicação. Publicação é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. Então, se a disponibilização se deu no dia 8, a publicação é dia 9, sexta-feira. E a publicação é o dia do começo. E a publicação é o dia do começo. Se o despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico dia 8, disponibilização no dia 8, considera-se publicação o dia útil seguinte. Então esse vai ser o dia do começo. Dia do começo. Então eu falo aqui, né? Não, porque eu tenho que excluir o dia do começo. Se a publicação é no dia 9, se eu considero publicação dia 9, eu tenho que identificar o começo para qual finalidade? Para excluir. Se a publicação é dia 9, então eu excluo da contagem. Então, eu excluo da contagem. O despacho se deu no dia 7, não nos interessa nesse momento. A disponibilização se deu no dia 8, começo, publicação, dia 9. Eu excluo o começo. Beleza? O prazo é de 5 dias, então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não, você não vai fazer isso. Porque prazo processual eu não considero sábado e domingo. Então, se o começo foi dia 9, sexta-feira, data da publicação, eu começo a contar no dia útil seguinte. Então, eu corto sábado, corto domingo. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Incluo o último dia desse prazo, dia 16 de fevereiro. Então, veja, o juiz despachou no dia 7 de fevereiro. O despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça, dia 8. Disponibilização, uma coisa, publicação, outra. O começo do prazo é publicação. Considera-se publicação, primeiro dia útil, seguinte à disponibilização. Disponibilização aconteceu dia 8, então publicação dia 9. Excluo dia do começo. Primeiro dia de contagem do prazo, dia 12. Porque final de semana não considero. 1, 2, 3, 4, 5, 16 é o prazo fatal. É o prazo fatal. Beleza? Primeiro exemplo, esse exemplo aqui babinha, né? Simplesinho, facinho, só tomar cuidado com essas observações. Despacho, disponibilização, não tem a ver aqui diretamente com a contagem. Porque, na verdade, o que nos interessa é o dia do começo. E o dia do começo é publicação. Dia útil seguinte à disponibilização. Segundo exemplo, agora um pouco mais complexo. Tá? Aquele primeiro ali, bem simplesinho, facinho de ser feito.
Agora um pouquinho mais complicado, né? Vamos lá. Despacho do juiz. Despacho do juiz no dia 7 de fevereiro de 2018, determinando a intimação da parte por edital. Por edital. Com dilação assinada de 20 dias. Então, a dilação temporal desse edital será de 20 dias. Para a parte contestar no prazo de 15. Beleza? Então, dilação 20 dias, prazo processual de contestação 15 dias. O servidor cumpriu a diligência no dia 8. O que significa isso? Ele publicou o edital no dia 8. Então, o edital foi publicado dia 8 de fevereiro. Ótimo. O juiz despachou no dia 7 de fevereiro, determinando a intimação da parte por edital, edital com dilação de 20 dias, intimação da parte para contestar, prazo de 15 dias. O edital foi publicado no dia 8 de fevereiro. Então, veja lá. Publicação do edital se deu no dia 8 de fevereiro. Vamos identificar aqui no nosso calendário. Fevereiro, dia 8, quinta-feira. Perfeito. Publicação. Publicação do edital. Agora a gente começa a contar a dilação, né? Aí veja. Como é que você vai contar? 1, corta final de semana. 2, 3, 4, 5, 6, corta final de semana. É isso? Não. Não, por quê? Porque edital, pessoal, é prazo material. Prazo material eu conto em dia corrido. Olha o que eu disse para os senhores. Primeiro ponto que eu preciso identificar é qual é a natureza desse prazo. Eu estou contando a dilação assinada pelo juiz para esse edital. O edital foi publicado no dia 8. Tudo bem, não tem problema. A dilação dele é de 20 dias. Esse prazo é material. Se é material, eu conto em dias corridos. Então, eu conto 1, 2 no sábado, 3 no domingo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no sábado, 10 no domingo, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no sábado, 17 no domingo, 18, 19 e 20 no dia 28 de fevereiro. Então, o edital, a dilação do edital se deu no dia 28. O término da dilação do edital se deu no dia 28. Ok? O juiz despachou no dia 7 de fevereiro, né, determinando um edital com dilação de 20 dias. O edital foi publicado no dia 8. Então, conto 20 dias corridos, dilação, final da dilação do edital, dia 8. Esse é o começo? Quando a comunicação se dá por edital, o dia do começo é o último dia da dilação assinada pelo juiz? É isso que o 231 está dizendo? Último dia da dilação, dia 8. O dia do começo é que dia, meus caros? Primeiro dia útil seguinte ao término. Então, quarta-feira, tá? Estamos considerando que aqui no meio não tem nenhum feriado, tá? Final da dilação se deu na quarta-feira, dia 28. Começo deste prazo processual para contestar de 15 dias. Primeiro dia útil seguinte ao da dilação. Então, o começo vai ser no dia 1, quinta-feira. Dia 1 de março, quinta-feira. Esse aqui é o começo. E o que a gente faz com o começo na hora da contagem?
tá sabendo. Isso mesmo, eu excluo. Então o juiz despachou no dia 7, determinando a intimação da parte por edital. Beleza. O edital foi publicado no dia 8, conto dias corridos a dilação, que é de 20 dias, último dia da dilação é dia 28. Considera-se começo do prazo, primeiro dia útil seguinte ao da dilação. Primeiro dia útil seguinte da dilação é o dia 1. Dia 1 é o dia do começo. Na hora de contar, exclui-se o começo. Agora sim, eu conto os 15 dias da contestação. Os 15 dias do prazo processual para contestar. Então vamos lá? Sexta-feira, dia útil, né? 1. Corto sábado, corto domingo. 2, 3, 4, 5, 6. Corto sábado, corto domingo. 7, 8, 9, 10, 11. Corto sábado, corto domingo. 12, 13, 14, 15. 15. Beleza? Despacho se deu no dia 7, publicação do edital no dia 8. Agora eu começo a contar o edital, corrido. 1, 2, 3, último dia da dilação do edital, 28. Começo do prazo processual para contestar, primeiro dia útil seguinte ao término da dilação. Se a dilação se deu no dia 8, começo do prazo processual, dia 1 de março. Né? Se o término da dilação se deu no dia 28 de fevereiro, primeiro dia útil seguinte, dia 1 de março, é o dia do começo do prazo processual. O que eu faço com ele? Excluo. E agora eu começo a contagem considerando apenas dias úteis. Então, 1, corto sábado e domingo, 2, 3, 4, 5, 6, corto sábado e domingo, 7, 8, 9, 10, 11, corto sábado e domingo, 12, 13, 14, 15. Incluo o último dia. Qual que é o último dia para a parte contestar? 22 de março de 2018. Só? Beleza? Isso aqui é um pouco mais completo, mas deu para entender? Espero que sim, né? Ok? Comunicação se deu para edital. Qual que é o dia do começo? Vamos voltar lá no 231, para ver isso aqui no corpo do texto. 231, que é um artigo muito importante para a contagem, né? Então, veja lá, quando o legislador vai falar sobre edital, olha lá, 231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 4º, o dia útil seguinte ao fim da dilação. No nosso exemplo, o fim da dilação se deu no dia 28 de fevereiro. Então, o dia do começo, dia 1 de março. Eu excluo o dia do começo na hora de contar. Não é isso? Por isso que, no nosso exemplo, a contagem começou no dia 2, exclui aí os finais de semana, e o último dia do prazo para contestar, dia 22, está aqui resumido. A fixação do edital, dia 8. Começo do prazo processual, dia 1 de março. Excluo o dia do começo, primeiro dia de contagem, dia 2. Vou excluindo os finais de semana, último dia, dia 22 do 3. Tá? Observação importante, nós estamos considerando aqui que não é feriado, que todos os dias tiveram expediente forense. Por quê? Considera-se dia não útil os feriados previstos em lei, sábado e domingo, e os dias em que não houver expediente forense. Então, nós estamos considerando no nosso calendário que não teve nenhum feriado aqui no meio e que todos os dias tivemos expediente forense. Por isso que excluímos apenas os finais de semana. Ok? Último exemplo de contagem de prazo, esse aqui também um pouco complexo, tá? Também tem aí os seus detalhes, mas interessantíssimo. Portanto, vem cá para o quadro.
Vem cá para o quadro. Sei que essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas proposital. Okay? Para a gente não quebrar o raciocínio. Você percebe que o exemplo é top quando você vê aqui que envolve 3 meses, né? Dezembro de 2017, janeiro de 2018, fevereiro de 2018. Então tem muita coisa para contar, né? Tem. Isso aí. Olha lá o exemplo. A parte foi intimada por ato do escrivão. Se foi intimada por ato do escrivão, o dia do começo é o dia, né, da intimação, o dia em que o ato do escrivão foi realizado. Então nós já temos o nosso dia do começo. A parte foi intimada por ato do escrivão em 18 de dezembro de 2017. Começo do prazo, 18 de dezembro de 2017. Não é isso? Quando a comunicação se dá por ato do escrivão, a data do começo é o dia da citação ou intimação. Então, se o ato foi cumprido dia 18, esse é o nosso dia do começo. Por que me interessa saber o dia do começo? Vamos lá, 18 de dezembro. Por que me interessa saber o dia do começo? Isso aí. Porque a gente exclui o dia do começo na contagem dos prazos processuais e começa no dia subsequente. Para praticar ato processual em 10 dias. Aí você está se perguntando, professor, o ato processual tem prazo de 10 dias. E nesse caso, o dia do começo é o dia da comunicação, que é dia 18, por que 3 meses? Por que 3 meses no nosso calendário, sendo que são apenas 10 dias? E nesse caso não tem muito segredo, porque como a intimação se deu por ato do escrivão, o começo é o dia da comunicação, dia 18, então é só pegar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. E aí é feriado? Então 2, beleza. Por que 3 meses? Porque nós aprendemos em algumas aulas passadas, quando trabalhamos acerca do tempo dos atos processuais, que existem algumas situações em que o prazo processual ele é suspenso. E uma dessas situações, exatamente 20 de dezembro a 20 de janeiro. Independente, pessoal, independente do recesso forense, né, que geralmente vai até dia 6 de janeiro, do dia 20 até o dia 6, independente disso, os prazos processuais, por força de lei, ficam suspensos entre 20 de dezembro 20 de janeiro. E eu estou falando de suspensão, não interrupção. Lembra que suspensão é pausa. Começou a contagem, suspendeu, para. Passou o prazo de suspensão, então eu retorno à contagem de onde parei. Ao contrário do que acontece na interrupção. Quando o prazo ele é interrompido, ele zera. Então, 1, 2, 3, foi interrompido. Quando eu voltar a contar, eu volto a contar do zero. Aqui estamos falando de suspensão. Suspensão. Uma das hipóteses de suspensão do prazo processual é o período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Aí olha só no nosso exemplo. O indivíduo foi intimado por ato do escrivão no dia 18. Esse é o dia do começo. Eu corto. Começo a contagem no dia útil seguinte. E o dia útil seguinte é 19, terça-feira, 1. Só que aí vai suspender o prazo. Dia 20 de dezembro. Então suspende, fica suspenso. Fica suspenso. Até o dia 20. Até o dia 20 de janeiro. A suspensão ela compreende do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. E aí eu retorno a contagem no dia útil seguinte. Pô, dia 20 de janeiro é sábado. Sábado. Dia 21 não é dia útil, então eu também ignoro. Agora sim eu volto a contar. Volto a contar do zero, né? 1 de novo aqui. Não, porque eu falei de suspensão. E lembra, se o dia do começo foi dia 18, eu contei 1 aqui, ó, no dia 19. Suspendi,
até o dia 20 de janeiro, 21 é dezembro, então aqui no dia 22, 2, 3, 4, 5, 6, sábado eu não conto, domingo eu não conto. Dia 29, 7, 8, 9, 10 de fevereiro. É o último dia do nosso prazo, melhor, 1 de fevereiro, né? Ok? Então, dia 19, vou colocar direito, né? Dia 18 é o dia do começo do nosso prazo, contei 1 no dia útil seguinte, dia 19. Suspendeu até dia 20 de janeiro, dia 21 de dezembro, não considero, volto a contar de onde parei, dia 22. 2, 3, 4, 5, 6, final de semana, 7, 8, 9, 10, dia 1 de fevereiro é o último dia do nosso prazo. Começo dia 18, início de contagem dia 19, suspensão do prazo entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, último dia 1 de fevereiro de 2018. Por isso, 3 meses aqui no nosso calendário, belezinha? Ok, então, 3 exemplos para colocar em prática o nosso conhecimento sobre contagem. E vamos fechar a nossa aula de hoje sobre contagem de prazo processual com uma questãozinha de concurso, porque nós já trabalhamos 3 exemplos, né? Vimos toda a teoria, vimos toda a disposição legal sobre contagem de prazo, colocamos todo esse conhecimento teórico e legal em prática nesses 3 exemplos e agora fechamos a nossa aula com uma questãozinha adaptada da Fundação Carlos Chagas, né? Adaptada ao novo Código de Processo Civil, para você fazer a contagem e assinalar a alternativa correta. Vamos lá? Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. A publicação, veja que ele não disse disponibilização. Já falou publicação. Publicação é o dia do começo. A publicação efetiva para o cumprimento deste ato ocorreu no dia 14 de outubro de 2016, uma sexta-feira. O último dia do prazo processual em questão foi quando? Então vamos lá. Publicação. Ele não falou disponibilização, falou publicação. E publicação é o dia do começo. Então, começo. Começo. Que dia? 14 de outubro. 14 de outubro de 2016. Esse foi o começo. O dia da publicação, né? Por que eu preciso saber o dia do começo? Para excluir. Eu excluo o dia do começo e inicio a contagem no dia útil seguinte. Acontece que 14, que é o dia do começo, é uma sexta-feira. Então eu excluo essa sexta-feira e vou ter que excluir também o dia 15 e o dia 16. Por quê? Porque são final de semana, né? Sábado e domingo. O dia da publicação é o dia do começo. 14 de 10 de 2016, uma sexta-feira. Eu excluo o dia do começo, inicio a contagem no próximo dia útil seguinte. 15 e 16 são sábado e domingo. Desconsidero. Inicio a contagem quando? Dia 17. Então, início da contagem. Início da contagem, dia 17. 17 do 10 de 16. Então, 17.
2, 18, 3, 19, 4, 20, 5, 21. É isso? 17, segunda-feira. 18, terça-feira. 19, quarta-feira. 20, quinta-feira. 21, sexta-feira. 17, 18, 19, 20, 21. Último dia do nosso prazo, dia 21, portanto. Ok? Último dia, dia 21. Dia 21. Então, dia da publicação, dia do começo, 14. Exclui o dia da publicação, começa a contar dia útil seguinte. 15 e 16 são sábado e domingo. Ignora. Primeiro dia da contagem, dia 17. 17, 18, 19, 20, 21. Sexta-feira, último dia, dia 21 do 10. Será que é essa a resposta? Com certeza. Alternativa C, dia 21 de outubro. Vamos aqui mais uma vez ler essa questão, né? Para pacificar e marcar com toda certeza a alternativa C. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. A publicação efetiva para o cumprimento deste ato ocorreu no dia 14. Dia do começo, sexta-feira, começa a contar segunda-feira. Então, o último dia do prazo processual em questão foi 21 de outubro de 2016. Perfeito? Então, nossa aula de contagem de prazo processual se encerra aqui. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre os prazos do juiz, os prazos do escrivão e trabalharemos um tema doutrinário importantíssimo que é preclusão. Preclusão. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!